Fala galera, a paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente vai meditar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e 14. Então, invoquemos o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá então na página 1477 da Bíblia Ave Maria. Versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho. Mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Então, esse foi o capítulo 13, que tem esse hino belíssimo que São Paulo escreveu a respeito da caridade. Caridade que é o amor, né? O amor. Então, aqui ele vai falar, não adianta nada a gente, por exemplo, distribuir todos os nossos bens aos pobres. Se fizer isso só por fazer, só por um ativismo frio, isso não adianta nada. Mas se a gente faz por amor ao irmão e por amor a Jesus Cristo, isso vale muito. Então, mesmo se a gente tivesse uma fé, eu sou um homem de fé, mas no fundo eu sou um orgulhoso, sou um arrogante, acho que eu sou melhor que os outros, então disso não valeria nada. Então São Paulo vai dizer que o que importa é o amor sincero que brota do nosso coração. Então, aí ele vai falar as características do amor, da caridade, que ela é paciente, é bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa, não é arrogante, não é escandalosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só que a gente teria palavras para a gente ter uma discussão grande, para uma grande meditação. Mas como o nosso objetivo do vídeo é só ajudar quem está lendo a fazer a leitura completa,
Então agora a gente vai para o capítulo 14. 14, versículo 1. Vai dizer o seguinte: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas, sob a ação do Espírito. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e confortá-los. Aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a Assembleia receba edificação. Suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas. De que vos aproveitaria? Se minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem profecia ou doutrina? É o que se dá com os instrumentos inanimados de música, por exemplo. Por exemplo, a flauta ou a harpa. Se não produzirem sons distintos, como se poderá reconhecer a música tocada? Se a trombeta só der sons confusos, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se vossa língua só profere palavras ininteligíveis, como se compreenderá o que dizeis? Sabeis com quem fala, sereis como quem fala ao vento. Há no mundo grande quantidade de línguas, e todas são compreensíveis. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro para quem me fala, e ele será também um estrangeiro para mim. Assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância, para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então o que fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. De outra forma, se só renderes graças com o espírito, como dirá amém a todas as ações de graças aqueles que ocupar o lugar dos simples? Sem dúvida, as tuas ações de graças podem ser belas, mas o outro não é edificado. Graças a Deus que possuo o dom de línguas superior a todos vós. Mas prefiro falar na assembleia 5 palavras que compreendo, para instruir também os outros, a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejais crianças quanto ao modo de julgar. Na malícia, sim, sede crianças, mas quanto ao julgamento, sede homens. Na lei está escrito: será por gente de língua estrangeira e por lábios estrangeiros que falarei a este povo. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Assim, as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, enquanto as profecias são um sinal não para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, numa assembleia da igreja inteira todos falarem línguas, e se entrarem homens simples ou infiéis, não dirão que estáis loucos? Se, porém, todos profetizarem, e entrar ali um infiel ou um homem simples, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração tornam-se manifestos. Então, prostrado com a face em terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente entre vós. Olha só, então aqui Paulo explica sobre o dom
das línguas e o dom da profecia. Quando a gente ora em línguas, o dom carismático, o dom das línguas, a gente está orando diretamente para Deus. É só Deus que está compreendendo, nem nós mesmos estamos compreendendo o que está saindo ali. Mas é a ação do Espírito Santo que ora em nós. Então, aqui ele vai falar assim, que a gente não deve só orar em línguas. A gente também tem que usar a profecia, falar mesmo. Porque aí o Senhor, Ele fala com a gente, através da profecia. E aí todos compreenderão. Agora o versículo 26. Em suma, que quer dizer, irmãos? Quando vos reunis, quem dentre vós tem um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em língua, uma interpretação a fazer, que isso se faça de modo a edificar. Se há quem fala em línguas, não falem senão 2 ou 3, quando muito, e cada um por sua vez, e haja alguém que interprete. Se não houver intérprete, fiquem calados na reunião e falem consigo mesmos e com Deus. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Se for feita uma revelação a algum dos assistentes, cale-se o primeiro. Todos, um após outro, podeis profetizar, para todos aprenderem e serem todos exortados. O espírito dos profetas deve estar-lhes submisso, porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas assembleias. Não lhes é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, perguntem-na em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para uma mulher falar na assembleia. Porventura foi dentre vós que saiu a palavra de Deus? Ou veio ela então somente para vós? Se alguém se julga profeta ou agraciado com dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Mas se alguém quiser ignorá-lo, que o ignore. Assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar. Porém, não impeçais falar em línguas, mas faça-se tudo com dignidade e ordem. Bom, aqui, tudo isso é a explicação de como usar os dons, né, das profecias. Aqui, ele tinha o pensamento, o julgamento um pouco ainda machista, né? Falava que as mulheres deviam se calar, não falar nada, mas hoje a gente sabe, né, que hoje o protagonismo das mulheres na igreja é muito grande. Quantas mulheres são ministras, são pregadoras. Então, mas as orientações sobre como manifesta os dons, isso é válido, isso é edificante para nós. Então, esse foi no capítulo 13 e 14. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.